Sejam muito bem-vindos ao Globalcast, o podcast oficial do Personal Trainer. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar acima de R$ 10.000 por mês. E se você já alcançou os 10 mil, multiplicar isso ganhando acima de R$ 20.000. Eu sou o Anderson Silvério Eu sou o Rafael Miranda. e o tema de hoje é como dobrar clientes presenciais na educação física. É E aí, isso. Rafão? Bora dobrar, né? Pô, saudade já dessa Abertura oficial da terceira temporada. terceira temporada, cara. Saudade. A galera, Galera cobrando a galera gente. pegando no pé no direct. Agora nós estamos aí, constante agora. Que Agora é bacana, que disciplina, mano. bacana. Um episódio por semana? Por enquanto. Vambora. Por enquanto. Daqui E a a gente pouco a vai gente aumenta acelerar. essa bagaça aí. Show de bola, meu irmão, show de bola. Então vamos dar sequência aqui. Bora. Como dobrar clientes presenciais na educação física, Boa, Rafão? hoje é legal o tema ser presencial, Silverão, porque a galera, o online é a bola da vez da educação física, de fato. Fato. Mas a gente aqui no Global, a gente sempre deixou claro que o presencial também é importante, porque o presencial, por mais que seja uma restrição no futuro, mas no começo, cara, o presencial é a melhor coisa que existe, porque eu Essencial, aumento cara. rápido o meu salário no presencial. Um cliente do presencial, ele vale 10 do online. Então, ele é Perfeito. necessário. Então a gente defende o presencial aqui no Personal Global. A gente só defende que no longuíssimo prazo, aí o salário tem que ser no mínimo híbrido e não só presencial. Mas a gente Perfeito. defende muito e a gente tem muitas estratégias aqui para presencial. Então isso é legal a Perfeito. gente fazer um podcast só para presencial. Não, a gente faz isso sim, cara. Até porque tá muito intrínseco, né, na educação física, aquele presencial, tete a tete, Exatamente. personalizado, cuidar de diversas pessoas. Isso te dá uma gama de conhecimento muito grande, né? Exatamente. Então, o presencial é necessário durante boa parte da carreira e para quem quiser escolher isso o resto da vida também, então tem que monetizar mais ainda. É igual o jogador de futebol, né? Se você, a carreira é curta, o personal é a mesma coisa, a carreira é curta, ele não vai conseguir carregar a anilha de 20 quilos com todo o prazer do mundo com Verdade. 50, 60 anos. Então, se é uma carreira mais curta, ele tem que monetizar mais Perfeito. durante a Perfeito. carreira. Então, Perfeito. ele vai ter que ter táticas É um atleta. presenciais. É um Agora, atleta. o que não dá é para ter uma renda baixa no presencial, aí ferrou, porque a carreira já é É, curta, a a renda conta tá não vai baixa, fechar. A a conta conta não não fecha. fecha, A a conta não conta não fecha. fecha. Boa, E pegando um gancho aqui, então, Rafão, do presencial. Grandes centros, o cara tem um pouco mais de facilidade no grande centro, trabalhar boa, numa grande rede de um centro como a capital, aqui em São Paulo. boa, E uma academia menor, assim, mais afastada do interior, boa, tem, boa, tem boa. essa relação também, não tem? Sim, sim, sim. A gente vai comentar isso durante o podcast. A grande questão é, por que fazer um podcast dessa temática? Por que a gente gastar um podcast inteiro falando sobre dobrar clientes presenciais? Acho que esse que é o grande ponto. Então a gente vai comentar Perfeito. essas diferenças assim de interior e capital. E o legal da gente gastar um tempo maior aqui aprofundando nisso é porque, primeiro ponto, a educação física, o professor de educação física, às vezes ele considera normal ele demorar a crescer a quantidade de clientes no presencial. Ele pensa assim, ó, cara, até eu ficar famoso para 2 clientes, 3 clientes, aí eles me indicam mais um, Sim, aí daqui a pouco eu fico famoso para 6 clientes, aí daqui a pouco eles me indicam mais um, aí daqui a pouco eu fecho com mais 3, eu fico famoso para 9. Então, uma vez eu perguntei, a minha esposa, ela é psicóloga, então a educação física pensa igualzinho o jeito que ela tinha me falado naquela sim. época da graduação. Eu cheguei para ela e falei assim: você vai ganhar quanto na psicologia? E eu lembro que naquela época da graduação ela tinha a referência dos psicólogos presenciais. Sim. E ela falava para mim assim: olha, dizem que depois de 10 anos que a gente é formado na psicologia, a gente ganha mais de 10 mil, porque você vai tendo muitos clientes, eles vão gostando do seu trabalho e vão indicando. Então é natural de todas as profissões dos autônomos eles imaginarem que a única forma de crescimento é a forma por indicação. Sim. Então eles entendem que a indicação é uma forma de crescimento lento, lentíssima. E aí a galera acha que isso é normal. Então vale a pena esse podcast, por quê? Porque isso não é normal. Crescer nessa lentidão não é normal. Então por isso que a gente vai fazer. E outro ponto que a gente vai fazer esse podcast aqui é porque esse tema, porque 95% dos brasileiros não estão matriculados em uma academia. Show. Aí o personal pode falar assim: "Ah, então é obrigado a ser online?" Não, tem gente treinando em parque, tem gente treinando em condomínios. Cadê você atrás dessas pessoas? "Ah, mas eu entrego a fichinha lá no condomínio lá, o
Como é que chama? Porteiro, O porteiro, zelador. zelador, tava procurando esse termo. O zelador, ele não deixa ele não entrega e não fala pros outros de mim. Sim, sim. Tá, mas existe um meio livre para você falar com esse cara. Então é isso que nós vamos falar aqui. Show. Tem como eu expandir no presencial de outras formas, de uma forma mais veloz do que ficar esperando 3, 4 anos para aumentar minha clientela. Independente, né? Independente, sem Independente. depender de ninguém. Aumentar o ponto de É contato. Então, isso aí. como duplicar esse número de clientes de personal trainer, cara? Bora lá então. É o seguinte, para eu multiplicar o meu número de clientes presenciais por 2, eu tenho que entender sobre 2 conceitos. Existem 2 conceitos aí no marketing, na gestão, que eu preciso dominar. Qualquer personal trainer precisa dominar esses 2 conceitos. O primeiro conceito é alcance, alcance da Sim. mensagem. O segundo conceito é taxa de conversão. Então, o que acontece? Se a cada 10, vou começar pelo segundo, taxa de conversão. Ok. Se a cada 10 pessoas que chegam no meu WhatsApp, eu fecho com 2 no presencial, então no mês me procuram 5 pessoas. 2 meses me procuraram 10 pessoas. Ok. A cada 10 eu calculo assim, quantas fecharam? Ah, sei lá, vamos supor que fechou uma, vai. Vamos supor que fechou uma, 10%. Tá. Ah, então em 2 meses eu fechei um novo cliente. Mas aí vamos supor que em 2 meses eu perdi 2. Um viajou para os Estados Unidos, foi embora, mudou com a esposa, não sei o quê, e o outro ficou sem grana. Perdeu emprego, Perdeu o mudou, emprego, enfim. mudou, enfim. Perdi 2, cara, em 2 meses. E fechei um novo. Minha empresa tá caindo. Minha empresa tá diminuindo. Minha empresa tá em direção à falência, se eu não Sim. me organizar. Se continuar assim o ano todo, no final do ano eu tô quebrado. Eu tô quebrado. Ainda mais se eu tiver uma retenção baixa. No final do ano eu tô quebrado. Então, se eu comecei janeiro dessa forma, fevereiro dessa forma, março dessa forma, no fim do ano eu tô quebrado. E acontece bastante com os personagens, hein, Rafinha? O cara tem Bastante. 8 alunos, tem uma renda bacana, ele tá ok, de repente não vai Perde viajar, 3. um fica doente, a esposa É isso aí. tá Aí grávida, ele tem que perde parar 3 e não consegue repor na mesma na mesma velocidade. velocidade, Aí ele exatamente. repõe o tradicional, é o quê? Se 2 em 2 meses ele fecha um novo, na hora que ele perdeu 3, para ele repor 3, ele vai ter que Vai demorar demorar. 6 meses. Nossa 6 senhora. meses. Só que nesses 6 meses ele pode perder mais 3. E nisso a empresa do cara tá arriscada o tempo todo. Sim. Ele tá ali e aí ele fica desesperado, no que ele fica desesperado ele aceita fazer mais barato para todo mundo, ele não fica com coragem de cobrar o preço que ele merece, e aí aquela história toda que a Aquela gente já bola de conhece, neve, aquela né? bola de neve negativa. E uma empresa, ela tem 2 momentos, ou ela tá crescendo, ou ela tá É morrendo. isso aí, não tem estabilidade. Não Então, tem. então se ele tá ali com 8 clientes e não fecha ninguém novo, e nenhum cliente vai embora, ele tá morrendo. Por quê? Porque se de repente acontecer o que vai acontecer, que são imprevistos, Sim, isso vai sim, acontecer, isso é perfeito. impossível de não acontecer, a empresa dele tá morrendo, ela já tá na direção. Se ele não tá fazendo nada para ele ampliar a quantidade de pessoas no WhatsApp dele diário e a quantidade de vendas que ele fecha, a empresa morre. A empresa Tudo morre. que ele faz é manter aquele padrão. Se ele está preocupado em Manter. manutenção, é perigoso, é perigoso. Além Foda, da manutenção, ele tem que estar preocupado no crescimento, na taxa, foda. no que nós estamos falando aqui. Então, o primeiro ponto é taxa de conversão. Se a cada 10 fecha um, eu preciso aumentar essa taxa. Então, eu preciso de um poder de negociação violento para minha taxa de conversão ser maior. E eu tenho que saber o que é normal no mercado. Porque não adianta eu falar, minha taxa é 10%. Sim, Ela é normal ou não é? Eu tenho que saber o que é normal. Então, quando você tem um bom script, um bom roteiro de vendas, a gente tem um roteiro lá, o Cocro, que é para presencial, show. que é para sentar com a pessoa e falar com a pessoa. Esse roteiro Cocro, ele dura uns 15 minutos de conversa com a pessoa e a gente já tem uma taxa dos alunos aqui internamente de quanto que eles convertem. É uma taxa de 40 a 50%. Nossa Ou senhora. seja, metade das pessoas aproximadamente que você conversa, quando você dominou o Cocro, você fecha. Aí às vezes o personal pode falar assim para nós: ah, não, mas isso aí já é minha taxa. Eu falo com 2 pessoas a cada 2 meses e uma fecha. Eu falo com 4 Aí, pessoas a cada 4 meses e 2 fecham. Porém, aquelas pessoas que o personal está falando, geralmente é por indicação. Nós não estamos falando aqui do Cocro por indicação, porque indicação já aumentou 80% da chance de fechar contigo. Existe uma estatística sim, de um cliente indicado, ele já fechou, 80% já aumentou a vendido. chance, está vendido já. Então, se eu tenho só indicação,
Eu nem treino minha habilidade de vendas. Muitas vezes ele vem sabendo até o preço já. Já vem Vai sabendo o lá, vai lá, que preço. ele cobra tanto de Isso, mim. ó, o meu personal me cobra R$ 1.000. Aí E só ele é discute horário. excelente, ele é o melhor que existe. Aí só discute horário. Exato, Qual só horário você discute tem? horário. Esse horário serve pra você? Serve. E Fechei. quanto é mesmo? É R$ 1.000. Não, tá tudo Tá bem. bom, já sabia. Tá tudo certo, já sabia. 80% da Então ele venda. nem treinou habilidade de vendas. Habilidade de vendas você treina quando chega alguém e não sabe de nada. Não sabe informação nenhuma. E aí, amigão, quanto que é Eu pra tenho treinar contigo? interesse pra Tenho treinar com você. interesse, e aí? Aí começa o Aí, jogo. meu irmão. Aí o bicho pega, aí precisa dominar o cocro. Qual que é a sigla do Cocro, Rafa? O cocro? Então vamos lá. O primeiro C é o critério. Ou qual critério que as pessoas têm, né? Então, por exemplo, se você compra um tênis, você tem um critério. Se você Sim, gosta de conforto, você não vai comprar um Nike Shox, porque o Nike Shox, o negócio é duro pra caramba. sim, O cara que quer comprar aquilo, ele quer uma outra coisa. O critério sim, dele é outro. sim, Eu não sei qual é, mas ele tem um outro critério, sim. né? Se você vai comprar um tênis para conforto, para corrida, Pra você corrida, vai você querer procura uma um outro, marca. é uma marca que te dê essa Perfeito. estrutura para É um corrida, critério. amortecimento, o critério. Então, o primeiro C do Cochran é eu descobri o critério da pessoa do porquê que ela tá procurando um Ah, eu personal. lembrei de um exemplo aqui, Rafão. Ah, Por exemplo, a pessoa fala assim, cara, eu morro de medo de machucar o meu joelho que eu operei. pronto, o Aí critério dela é segurança. o personal fala, não, mas aqui você vai emagrecer comigo? Cara, o O critério dela critério é da pessoa é segurança. 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 O emagrecimento vai ser uma Então ela vai consequência. emagrecer com segurança, sem Não se vai machucar, machucar. sem. É isso aí, é isso aí. Então, o primeiro C é critério. O segundo, a segunda letra, que é o O, é objetivo. Esse objetivo tem que ser específico. Depois vem o novo C. Então, é cocro. O segundo C são as consequências. Então, quais são as consequências da pessoa depois que ela conquista o objetivo? Então, Perfeito. ou quais são as consequências negativas em não conquistar o objetivo? Você pode medir as duas consequências. Se você não dobrar o seu salário, o que pode acontecer na sua vida? Opa, Ou quando você dobrar o salário, como é que vai ser sua vida? Então, as consequências positivas e perfeito. negativas. Negativas de não atingir o objetivo proposto e positivas de atingir o objetivo proposto. E aí depois vem o R, recursos. O que está faltando de recurso para a pessoa? Atingir o objetivo. Quais são suas dificuldades para atingir esse objetivo? Por que você não consegue hoje atingir esse objetivo? Ah, eu tenho dificuldade com dieta, com motivação, etc. Recursos que ela não Você tem. vem com as Isso. vacinas ali. Exatamente. Aí depois a gente oferece oferta. E aí a oferta tem que ter escassez, a oferta tem que ter âncora, a oferta tem que ter vários elementos aí que a gente pode fazer Se não me engano, já deve ter até um podcast, mas se não tiver, a gente vai fazer um podcast só sobre isso aí. É isso aí. Só sobre vendas, né? Elementos do cocro, é isso aí. Então, esse é o primeiro ponto. Taxa de conversão. O personal trainer ele tem que anotar num Excel quantas pessoas procuraram ele no WhatsApp no mês. E essas pessoas, a origem delas. De onde Olha, elas vieram. tipo, esse mês me procuraram 6 pessoas. Das 6, 3 foram indicações e 3 vieram aí do nada. Beleza. Essas do nada, quantas que eu converti? 0. E Sim, as 3 de indicação, converti uma? Pronto. Então ele vai ter uma taxa de conversão das indicadas e ele vai ter uma taxa de conversão do geral, sim, do de onde elas público vieram. geral. Tem que E saber, é é fundamental. fundamental saber de onde veio, porque senão ele acha que ele tá bom nas vendas, mas ele tá mal nas vendas, só que ele nem treina vendas. Só que como todo mundo indica, ele tá vendendo bem, Sim. mas ele não tá bom na habilidade de vender. Quando ele escalar esse serviço dele, ele vai se lascar, porque ele vai falar: "Pô, agora eu não fecho com ninguém. Antes eu fechava com metade das pessoas, o que que tá acontecendo?" Era porque era indicação. Era Perfeito, indicação. E aí perfeito. ele não precisa esperar 15 anos ele ter o número de indicação suficiente que ele quer. Então ele pode já fazer coisas antes aí. E aí, para ele fazer coisas anteriormente a essas indicações, eu não estou falando que ele não precisa de indicação, estou falando que ele não pode Faz, depender faz delas. parte do pacote, Faz já parte do tem. pacote, mas não conta com elas para crescer. Não conta. Acelera teu processo de crescimento. E aí, ele tem que entender sobre o conceito de alcance. Esse conceito de alcance, ele é um conceito de alcance da minha mensagem. Então, como é que funciona o alcance da minha mensagem? É o seguinte, se eu estou na academia, eu vou lá na academia e eu chego lá, igual quando eu trabalhava lá na Agon, lá em Santos. Eu trabalhava lá, o alcance da mensagem do Rafinha, eu era conhecido como Rafinha, Rafinha, Rafinha. Eu era o cara do maior alcance que tinha naquela sala de Sim, musculação. sim. Por quê? Porque eu era muito ativo. O alcance da minha mensagem significa que quantas pessoas o Rafinha corrigia por dia e dava uma intervenção foda para a pessoa. Do tipo, tá lá o senhorzinho
se ferrando com a coluna lá. A coluna dele vai se ferrar, ele não sabe ainda, mas ele tá fazendo errado. Sim. Eu corria lá no senhorzinho, arrumava a coluna, anatomia palpatória, aquela coisa toda, ensinava, explicava, tirava ele do banco, mostrava o meu Ajuste, não sei jeito, o quê. ajuste, tal. Já saía dele, já ia para outro. Eu não parava um segundo dentro da sala. Eu queria corrigir, era todo mundo. Então o alcance da minha mensagem era grande. Porque não adianta ter 400 pessoas numa sala de musculação e você falou com 8. O alcance da sua Sim, mensagem foi minúsculo. perfeito. Foi minúsculo. Então eu falava com todo mundo que eu podia, mas não falar de chegar e falar assim: "E aí, Silvério, beleza, cara? Pô, que bom te ver aqui, cara. Saudade de você e tal, não te vi semana passada". Não era esse alcance. Esse também é legal. É um rapport, é mostrar Sim, que eu tô interessado em você. É bacana, mas eu digo de intervenção, sacou? "E aí, Silvério, vai treinar hoje o quê?". "Vou treinar costas". "Cara, e cadê tua ficha?". "Tá aqui, ó". "Pô, legal. Você já sabe por qual vai começar?". "Esse aqui, ó. Silvério, tá ocupado. Vamos substituir ele?". Eu te ajudo no novo exercício". "Pô, tem um outro exercício que substitui esse?". "Tem. Chega aí, vamos lá". Aí já coloca o cara no aparelho, já fala: "Ó, esse aqui, cuidado com o ombro, hein? Faz isso aqui, faz isso ali, ó, ajusta a coluna, tal". "Isso aí, Silvério, tá perfeito o movimento, cara, detona aí. Pode fazer essas séries, tal, não sei o quê". perfeito. Isso é intervenção. Então o alcance no presencial, ele é esse alcance, no mundo presencial. Aí, isso é obrigação, é um item de série de carro. Sabe o item de série? Que tem um carro que você fala Tem que assim: ver, "Cara, tem que vir". tem que ver. Você Já não tá vai lá. você não vai comprar um carro sem roda. Já tá lá. Aí você fala: "Quero comprar uma roda junto, não vou levar ele sem roda da concessionária". Tem que ter roda. Então, o alcance no presencial tem que ter, é obrigação. Tá. Eu tô lá na Blue, tô na Blue, meu, né, o cara fala Treinando na Blue, é, meu. meu, matriculei depois de 3 anos, é tipo o cara lá, né, Sim. do Beach, né, "Tô no O Beach, meu". Jorginho, É, Jorginho. aí nós temos que falar que a Blue venceu. A Blue. E aí, depois de 2 anos na loucura aqui, né, desse mundo empresarial, falei: "Não, cara, vou voltar a treinar". Matriculei lá na Blue. E aí, cara, em 2 meses de Blue, um professor me veio me cumprimentar e me ofereceu uma intervenção. Olha isso, 2 Porra, meses de sala. Então, cara, não pode, não pode. Pode ser Blue, pode ser Smart, pode ser low cost, qualquer academia, pode ser qualquer uma. super low cost, é o comportamento. Se eu trabalhar numa academia de bairro que não tem ninguém para me pagar de personal, cara, enquanto eu trabalhar lá, eu vou intervir absurdamente em todas as pessoas que É eu o item puder. de série, É cara. de série, cara, isso é É roda do carro, tem que função do vir. personal Eu fazer posso isso, até do querer uma professor de roda sala. posso até querer uma roda mais top. Cara, uma roda aí com tal estrutura, tal aro, como é que eu fica para trocar, como é Sim, que fica para eu sim. levar esse carro com um upgrade na roda. Tudo bem, cara, mas é item de série, velho. Item de série. Intervenção é item de série. Então tem um professor lá que direto agora, eu tô lá, ele fala assim: "Professor, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui". E isso Show. ele fazia antes de ver os meus anúncios. Não é porque, conheço o Rafa ali da rede, então vou lá dar uma moral pro Rafa. Não, 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 não. É porque era dele mesmo. E aí ele é o líder da sala. Então eu falei: Tá. "Cara, esse cara não é líder à toa. Esse cara dá intervenção. Esse cara, ele tem uma liderança diferente. Então ele não virou líder da sala à toa, Show, né". show, Então show, show. Ele é o então professor líder da da unidade, unidade, não sei se é da unidade, eu sei que tem uma blusa nele lá que tá escrito líder, diferente, né? líder, tá escrito líder, E ele diferente. faz intervenção. E ele faz intervenção pra caraca, Olha que pra foda. caraca. Olha que foda. Então, falei: "Cara, não é à toa, né, ele já devia se comportar assim desde que entrou lá, desde que pisou lá o cara Sim, intervir". Então o alcance do mundo presencial é esse, é obrigatório. E 90% dos professores não fazem esse item obrigatório. Agora, a gente vai ter que entender que esse alcance vai ter que ir pra rede social, mesmo que você queira clientes presenciais, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. é o ponto de contato, né? É o ponto de Ele contato. sozinho é um ponto de contato com as pessoas. E Exatamente. na rede social, uma Nó extensão dele para. nós vamos ter que ampliar isso aí, nós vamos ter que Perfeito, ampliar isso aí. perfeito. Beleza? Então, Rafa, o que que o personal tem que fazer agora, cara, com esses dois conceitos? Alcance e taxa de conversão. Boa, 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 vamos lá. Ele tem 2 caminhos, um de curto prazo Ok, e um de longo prazo. Nos 2 caminhos, ele vai ter que estabelecer um funil. O que que é um funil? Imaginem um funil mesmo aí, daqueles que você coloca água, arroz, o que que for café, lá, sei coador de café, café. coador de Coador de café, café. boa, ótimo, ótimo, ótimo. Um coador de café, imagina um coador de café. A boca do coador é gigantesca, Enorme. é enorme. E lá no fundo é fininho.
aonde passa a água lá do café junto com pó. O meu passa pó junto, mas cafés normais não passam pó. Quando eu faço aqui na empresa, às vezes eu dou uns erros aqui e passa pó junto, mas passa um pouquinho. Não Beleza. passa muito, mas passa lá no fundo. Então imagina aí o coador de café. A boca, o meio, que já é mais estreito, já afina, funila, e lá no fundo afinou bastante. A boca desse coador de café, a boca dele, é as pessoas que te conhecem. É o tanto de gente que já te viu na vida pelo menos uma vez. Ok. O meio desse café são as pessoas que já estão mais envolvidas com você, estão conectadas emocionalmente contigo. Perfeito. E o fundo desse café, lá o fundinho que era para passar só água e passa um pouquinho de pó lá no meu, aquele fundinho são as pessoas que estão fechando, negociando com você para fechar vendas. Então, às vezes tem 10 Gostam ali, de você. gostam de você, interessaram, perguntaram quanto custa, você negociou, então a cada 10 algumas estão fechando ali, Perfeito. beleza? Então, Perfeito. ele tem que imaginar nessa situação. No curto prazo, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que pensar assim, ó: eu vou para a rede social e vou fazer o seguinte funil: pessoas alcançadas é a boca do 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 funil, do do funil, coador. do coador. É a boca do coador, melhor, melhor. É a boca do coador, pessoas alcançadas. Rafa, o que que seriam pessoas alcançadas na rede social? É basicamente você fazer uma sequência de anúncios falando para as pessoas que você tem uma vaga disponível em personal trainer. Ok. E você coloca esse anúncio num raio de 3 quilômetros da cidade, De de onde onde ele você está. atende, de onde ele Isso, atende. vamos supor, nós estamos aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Então nós vamos colocar num raio de 3 quilômetros aqui de casa. Nós dois Perfeito. moramos, nós moramos no mesmo condomínio, eu e Silvério aqui, mesmo condomínio a gente mora. E vamos supor que eu e Silvério a gente quer dar personal. E a gente quer aumentar o nosso alcance. A gente não vai na academia e ficar esperando um por um. A gente já sabe do caminho, a gente vai falar: opa, eu e Silvério a gente sai de tarde aqui, grava um monte de anúncio mostrando que a gente tem uma vaga de personal liberada. Sim. Aí a gente sobe esses anúncios pro Facebook, pro Instagram e pega e fala pro anúncio assim, ó, pro gerenciador dos anúncios do Facebook: ó, a gente quer 3 quilômetros aqui De raio. de raio a partir desse condomínio nosso. A gente dá o endereço do nosso condomínio, a gente dá o CEP do nosso condomínio, e aí o Instagram vai falar assim: tudo bem, eu vou mostrar o anúncio só para pessoas que estão nesses 3 quilômetros de região. E aí vai passar ali na Blue, vai passar num monte de lugar, vai passar nos condomínios aqui, Sim. no nosso próprio condomínio a galera vai saber que a gente existe, por aí vai. Eu vou pôr dinheiro e vai aparecer. E esse dinheiro é muito barato. Porque se eu colocar R$ 500 que seja nesses anúncios, vai mostrar para Para muita todo gente. Vai mundo, mostrar cara. para Todo 20, mundo. 30 mil pessoas, vai mostrar um negócio desse. Neste raio. Até mais, porque depende muito de quanto que vai estar o custo por 1000 visualizações, mas isso não é tema desse podcast. Então, para um raio desse, vai mostrar muito para as pessoas. E se a gente gravou 10 anúncios, daqui a pouco ela já tá vendo a gente pela 10ª vez num ângulo diferente. Sim. E aí elas já começam a falar: pô, o Silvério, esse cara é o personal, hein? Quando eu precisar de Já personal, eu vou não é atrás um dele. total estranho Já para não é um ela. total estranho. Então, o funil, a boca, são as 10, 20, 30 mil pessoas que alcançaram, que os anúncios alcançaram. Perfeito. Isso é a boca do coador, beleza? Beleza. Vai alcançar um monte de gente que nem tá procurando personal, elas não vão se interessar. Vai alcançar um monte de gente que não, já tem personal. Perfeito. Então vai alcançar um monte de gente que não era para Faz alcançar. parte do Faz jogo. parte do Faz jogo. Faz parte. parte do jogo. Agora, dessas 20, 30 mil pessoas que o anúncio alcançou, algumas vão se interessar. Perfeito. Elas vão clicar, vão chegar no seu WhatsApp, ou elas vão clicar, se você tá mandando elas para um site, ela vai dar uma olhada no site. Que cara é esse? Esse cara é de confiança? Gostei do jeito que ele fala. Gostei do jeito que ele fala, ele tem um método, ele tem aluno, ele tem resultado nos alunos dele. Então algumas Perfeito. pessoas, elas vão dar um passo a mais. Elas vão se envolver com o seu anúncio. E elas vão entrar ou no seu WhatsApp ou na página que você colocar elas, no destino. Elas vão para o Perfeito. destino que você pediu para elas irem. Se você falar, me chama aqui no WhatsApp, elas vão para o WhatsApp. Se você falar, clica aqui, entra na página e dá o play no meu vídeo, elas vão lá dar o play no seu vídeo. Esse vídeo, por exemplo, pode estar explicando toda a sua metodologia, todos os resultados que você tem. Então, essas pessoas são pessoas interessadas. Então, olha como é que o coador ficou. 30 mil pessoas alcançadas, vamos supor. Perfeito. 2 mil pessoas Já interessadas. foram ver o Já foram ver vídeo. o vídeo no site. Dessas 2 mil, algumas pessoas foram para negociação. E aí, vamos supor, Vamos de 20, 20 20 pessoas pessoas. foram para negociação. E dessas 20 pessoas que foram para negociação, quantas fecharam?
Então, fechei uma. Tá bom. Então você tá com 10% seria do 5% de conversão. 5%. 5% de conversão. Aí você tem já a métrica do seu coador, do seu funil. Sim. Você fala, cara, a cada X reais que eu coloco, alcança X pessoas, mas se interessam tantas e fecham tantas. Você já tem um modelinho para você replicar e no Perfeito. outro mês você continuar aquela bagunça. Isso é no curto prazo. Isso é no curto prazo. A pessoa nunca me viu antes, ela vai me ver no anúncio, dane-se, vambora, vamos para cima. Agora, então no curto prazo já não é um mau negócio. Se eu valido um funil, Porque se ele pensar que ele colocou R$ 500, fez esse barulho na região uhum, e fez uma única venda, quanto que ele não vendeu para esse cara? exatamente. Se ele vender por R$ 500, ele empatou o primeiro mês, mas depois Ele pode ter o cara fechado, se renova. ele for bom de venda, aplicar O um cocro, Cocro, ele fecha um semestral. aí Um já a semestral, 6 brincadeira fica parcelas diferente. dos 500 que ele pediu. Então a brincadeira fica diferente. O primeiro mês ele trabalhou de graça, entre aspas. Entre Por aspas. quê? Porque tá rolando o efeito bola de neve. Ele foi captando clientes, Tem né? 30 mil pessoas agora que já viram esse cara uma vez na vida. Já sabe quem ele é. Mês que vem vão ver ele de novo. No outro mês vão ver ele de novo. E aí daqui a pouco ele fecha mais pessoas. Então, no longo prazo, o que muda do curto para o longo prazo? A audiência. Aí a audiência é o seguinte: ele vai gastar um passo a mais aí nesse funil dele. A boca não vai ser o que o anúncio alcançou para vender. Ele vai trocar a boca do coador. Ele vai fazer um passo antes na boca do coador. O que é o Sim. passo antes? Convidar as pessoas para seguirem ele. Então eu vou ficar. O Rafa e o Silvério vão querer virar os reis da Vila Mariana. Sim. Fala, mano, a gente vai dominar essa Vila Mariana. Essa Vila Mariana é nossa. Então, beleza, soca anúncio daí, que eu soco anúncio de cá, e a gente vai mexendo com as pessoas pela dor, pelo desejo delas, e vai chamando elas para seguir Os a mesmos gente. 500 por mês Os ali. mesmos 500 só para seguidor novo da Segue Vila aí. Mariana. Gostou? Segue É lá. isso aí. Ei, você que mora aqui na Vila Mariana e tá com problema, tá Perfeito. com dificuldade de emagrecer, com isso, com aquilo, não sei o quê, siga meu perfil, conteúdos gratuitos todo santo dia para você e para você que mora aqui na Vila Mariana, não sei o quê, tal, tal, tal. E eu vou trazendo essa galera e eu vou respondendo caixinhas de perguntas nos stories. E essa galera vai começando, porra, esse personal é bom, hein, mano? Esse personal. Aí eu vou mostrando o meu dia a dia, tô num shopping ali, a pessoa, nossa, pertinho de casa o shopping que o personal tá, que massa. Eu vou mostrando o bairro, eu vou mostrando o meu rolê, as minhas coisas, vou respondendo coisas dentro de uma academia. Aí eu tô lá na Blue, tô respondendo lá, e pô, que legal, esse personal ele atende na Blue. Aí daqui a pouco tô lá na Smart, respondo um negócio dentro da Smart. Pô, na Perfeito. Smart também, não sei aonde e tal. Eu vou mostrando pra ele que eu tenho flexibilidade das regiões, que eu atendo em vários lugares. E aí, essa pessoa começa a ficar interessada em mim. E aí, quando Perfeito. eu vou para a segunda fase, ou seja, eu vou descendo um pouquinho agora o coador, aí o que eu vou fazer no coador agora? Eu só vou fazer anúncio não para todo mundo do raio de 3 quilômetros. Eu vou fazer anúncio só para as pessoas que me seguem. Aí. Porque se eu ganhei 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 seguidores da região, agora eu vou fazer anúncio só para esses seguidores da região. Perfeito. E aí já aumenta a minha probabilidade. Aí, se eu fizer anúncio de vendas, eu vou ter uma taxa de conversão, beleza. Mas se eu fizer antes do de vendas ou junto com os de vendas, eu fizer anúncios de qualificação, que é o quê? Respostas. Então vamos lá para qualificação. No presencial, o que que é qualificação? É a pessoa te pergunta uma coisa e você responde. Responde. E se a sua resposta for boa e original, diferente, o que que ela fala? Gostei, esse cara manja, Caraca, hein? esse cara é bom, esse cara é bom. No online é a mesma coisa. Se você respondeu bem um vídeo, um caminho, Sim. uma dúvida de um seguidor que apareceu nos stories, você transformou aquilo num vídeo e deixou aquilo patrocinado só para quem te segue, essas pessoas começam a falar: caraca, o personal é bom, hein? Na quinta vez que você responde dúvida que ele tinha pelo vídeo, é como se você encontrasse com ele no presencial e estivesse respondendo dúvida. E aí você começa. Gostei, cara. Ele começa a gostar de você como ele gostaria de você no presencial, ele começa a gostar de você online. E aí ele fala: é com esse personal que quando eu matricular na academia eu vou treinar. Então ele já começa a te chamar no direct, aí começa a ter mais gente te E, chamando no e tem, WhatsApp. e tem um detalhe também, mestrão. O cara já pode até estar treinando na academia, está insatisfeito com o treino da academia, e Boa. toda hora vê aquele personal ali e fala, mano, esse cara é bom, Esse cara. cara é bom. É isso Esse aí, cara é é bom. E isso aí. passando Meu anúncio pra treino ele. tá uma merda, esse cara ali é bom. Meu E ele treino tá uma fala merda. É bem. isso aí, é isso aí, é Olha que isso aí. bacana. Então entra esse processo de qualificação. Quanto mais eu qualifico, mais eu crio uma audiência compradora de exercícios. Então entrou esse processo da audiência aí no longo prazo. Por isso que é longo prazo. Por isso que Sim. esses picareta que fala que o personal vai dobrar o salário em 30 dias,
Essa molezinha, essa molezinha. picaretagem da educação física aí, que a gente odeia, É um é, desserviço, é um cara. desserviço que esses caras fazem. Então, por isso que quando o cara fala, não, vai dobrar o salário rapidinho. Mentira, mentira, mentira. Não vai dobrar o salário rápido. Tem que criar a sua audiência compradora. E aí, uma vez criando uma audiência compradora, uma audiência qualificada no presencial, aí sim, esses anúncios, eles trarão mais pessoas para dentro do WhatsApp e a taxa de conversão vai aumentar. Então, se eu conversar com alguém desqualificado, se eu conversar com 10 desqualificados, às vezes eu fecho um, dois. Se eu conversar com 10 qualificados, eu fecho 4, Qualificados. 5, fecho 6, fecho às vezes 7. Às vezes vai para Olha que 70%, interessante, cara. porque já está qualificado. A pessoa já gosta muito de mim. Então, essa é a ideia. No longo prazo, eu incluo a audiência. No curto prazo, eu não incluo a audiência, eu vou atrás da galera que está desesperada por um personal trainer. Aí então você tem um plano, Um você plano, põe esse plano em ação. eu ponho ele em ação, aí eu coleto dados. Quantas pessoas, Perfeito, quantos seguidores eu ganhei neste mês com aquela tática daquele plano de ação de seguidores? perfeito. Quantos seguidores eu consegui qualificar com os meus vídeos de qualificação? E quantas pessoas chegaram no meu WhatsApp nesse mês, nos meus vídeos chamando elas para virem para o meu WhatsApp? Quantas pessoas eu fechei? Aí você analisa. Analisa Se essas se os métricas. números estão ok, eu repito o processo. Se os números estão em algum ponto tá falhando, eu Opa, aprimoro, eu corrijo o processo e começo a mandar ver novamente. foda, Rafão. Sensacional, É cara. Mas isso. isso daí dá trabalho, cara. Dá Dá, muito trabalho. dá Não é, muito. né? O cara vai fazer uma vez e ele fala, será? Vou tentar, vou arriscar. Boa. Numa segunda, numa terceira, cara, já se tornou uma rotina. Assim como ele acorda e vai dar personal 6 da manhã, 7 da manhã, vai atender a galera, montar treino, ele já vem nessa pegada de criar essa audiência. Exato. E assim, o que prometem na internet que não dá trabalho é mentira. Então, assim, dá trabalho. Aqui no Personal Global, 72% dos personagens, no mínimo, dobram o salário com a nossa metodologia, Perfeito. seja na pós-graduação, seja nas mentorias. Então, esses personagens têm muito trabalho. Então, É. a gente não tem um método. O nosso método é disparado, mais testado, validado, comprovado da educação física. E ele dá trabalho. Eu não conheço nenhum outro que dobra tanto salário sobre. Se eu descobrir um método que dá menos trabalho, com certeza eu vou lá fazer ele, porque não existe, mas eu vou lá aprender, com certeza. E 72% pelo menos dobram o Pelo salário. menos E por que dobra. que não é 100%? Vamos lá. Por que não é 100%, galera? É o seguinte: primeiro, que os estudos científicos, quando você coloca uma coisa totalmente controlada, temperatura ambiente, controla ar-condicionado, controla dieta, controla tudo que a pessoa faz, controla como ela dorme, quando ela dorme, como é que ela faz. O estudo, quando ele controla tudo, ele não é 100%. Tá, Ele tem a margem de erro já de 5% aí. Então, esse é sim, um primeiro ponto. Nada será 100%. Esse é um perfeito. primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente hoje, o que a gente melhorou na metodologia para ela chegar a 72% foi a parte comportamental. Por quê? Porque a pessoa, não adianta você entregar a metodologia e ela não ter a disciplina de fazer os posts, ela não ter a constância, a mente dela ela não acreditar que ela vai dobrar o salário. Então ela fala, meu, a pessoa se boicota quando ela está começando a dobrar o salário. Quando ela começa a captar cliente, ela começa a se boicotar. Quantos Sim, relatos a gente não tem na sim, metodologia sim, sim. de pessoas que começam a ter o dobro, o triplo de pessoas chamando no WhatsApp por dia, elas não respondem. Não responde, Elas ficam tô com medo de tarefada. responder. Elas deixam aquelas mensagens Tem, lá esfriar. tem. Então, isso é a mente. Então, a gente se boicota bastante. Então, tudo que a gente foi aprimorando na nossa metodologia nos últimos 2, 3 anos, está muito relacionado a mindset, está relacionado à mentalidade. Por quê? Porque a gente viu que isso é o que mais bloqueia o personal trainer de aplicar o que a gente ensina. Não adianta a gente Sim, ensinar e o cara não aplicar. Ele tem que aplicar, lembrei, senão ele não faz. lembrei de um caso de um aluno nosso que ele aumentou o faturamento, aumentou o salário, aí trocou de carro. Aí quis mudar Sim. de apartamento e Sei. estava sempre endividado correndo atrás da bola. É um Exatamente. comportamento, A né? comportamento, a mente do cara, ela tá acostumada. Eu preciso fazer Tenho dinheiro na dívida. minha conta, Não cara. O que pode que eu ter dinheiro na faço? conta. É isso aí. É isso Se aí. sentiu incomodado ao ponto de começar a arrumar conta por É aí. isso aí. É isso aí. Uma vez um aluno nosso me chamou lá no suporte e nessa época era de uma, acho que era, esse aluno era da sua turma, você não era aqui ainda do Global. Era um aluno da Baixada, amigo nosso da Baixada. Não fala o nome não, né? A gente pode falar que o povo não vai saber quem é. É o Gu. Então eu É conheço. o Guzão. O Gu falou assim: Ô Rafa, como é que fica aí pra quitar a vista após?
Ah, Aí isso tava, sei lá, no quarto, quinto, sexto mês da pós. Aí eu falei, cara, por que que o Gu... Eu parei pra pensar. Porque pra mim era ótimo ele quitar à paga à vista, né? vista, É, vambora. ótimo. Mas eu falei, por que que o Gu quer quitar após a Pô, a gente vista? parcela em 27 vezes. É, exatamente. Pra mim é ótimo já receber de uma vez, como empresário. Sim, Aí eu falei, cara, por que que o Gu quer quitar? E eu falei, vamos pensar aqui. Eu falei, cara, o salário dele aumentou. Aí eu perguntei pra ele. Eu falei assim, Gu, cara, por que que você quer quitar? Aí ele falou assim, Rafa, não, porque melhorou meu salário, eu tô ganhando mais, tô ganhando isso, tô ganhando aquilo, tô ganhando aquilo, e tem um dinheiro sobrando lá na conta. olha só. Aí eu falei, caraca, velho, tá incomodando ele aquele dinheiro Sim, sobrando na conta. sim. Tá incomodando. Ele não tá acostumado a ver o dinheiro sobrando. Aí eu falei assim, Gu, cara, você pode quitar, tá? É, você tem isso, essa condição pra quitar, mas, cara, quando você quitar, me promete que se você quiser quitar mesmo, o próximo dinheiro que sobrar lá, você não vai comprar alguma coisa com ele? Você vai guardar ele, você vai poder se dar o prazer de olhar para aquela conta e ter dinheiro? Aí ele, é, né, Rafa, tem coisa aí, né? Eu falei, tem, Gu, tem Tem. coisa aí, mano, tem coisa aí. E aí depois ele falou assim, cara, é verdade, toda vez que aquele dinheiro aumentava, eu ficava louco pra gastar. Eu ficava louco pra evaporar, fazer algum investimento alto pra evaporar aquele dinheiro. Que Olha que louco, loucura, né, cara? Que loucura, cara, loucura. loucura. Rafão, e se não for nesse formato, cara, como é que faz para dobrar assim os alunos? Boa. Se não for nesse formato que a gente propôs aqui de curto e longo prazo da rede, de você ir direto na veia nos 95% que não estão na academia, Sim, você vai ter que fazer o formato tradicional e lento da academia, que é o formato de uma árvore, que a gente chama isso de low hanging fruits. O que que é o low hanging fruits? É você alcançar as frutas mais próximas. Então vamos imaginar perfeito. uma árvore. Numa árvore, você tem os frutos que estão no pé da árvore, que são aqueles maduros que caíram. Então vamos fingir um pé de manga, tá? Sim, Num pé de manga, tem um gosto. monte de manga. Também gosto, também gosto. Tem um monte de manga que está no chão. Dessas mangas que estão no chão, elas caíram já. Algumas estão maduras e prontas para comer, outras já estão podres. Passou do Caíram, já prazo, já passou do foi. prazo, já foi, já Beleza. era. Beleza. Mas são as mais fáceis que tem de você pegar. Estão no chão, não tem esforço nenhum. Essas mangas aí do chão é o ambiente da academia. O ambiente da academia é o cliente mais fácil que tem de você pegar, porque você já está abordando ele, você já está corrigindo, Tem ele já está intervenção, intervenção, já está qualificado pra já te caramba e tal. conhece, Al- gosta. Alguns estão podres, não tem dinheiro para te pagar. É, Já- gostaram de você mesmo, fala, É, cara, é, gostei desse cara, tá tudo exatamente, bem. tá tudo bem. Mas ali é o mais fácil, é o que tá, a fruta que tá no chão. Aí, vamos supor que esse pé de manga, ele é baixinho. Então você consegue esticar a mão e pegar as mangas aqui mais próximas aqui de você, ou com uma escadinha boba você já pega Ok, ou um bambuzinho ali você já consegue cutucar várias mangas e pegar para ti. Essas mangas, frutos mais próximas, alcançáveis, facilmente alcançáveis, é o que a gente chama aí das indicações. Então, tá o seu próximo. tá próximo. O seu cliente ele indica, mas ele indica toda hora. Ele tem 20 amigos assim qualificadíssimos para fechar com você. Interessante. Ele fica a madrugada toda pensando como que eu vou indicar clientes para o Rafa e para o Sim, Silvério. Ele não fica. Então ele não tá tão próximo igual o chão. Ele tá um pouquinho mais distante, mas ainda tá próximo. Tá o seu cliente, sim, você sim. conversa com ele 3 vezes por semana. Então tem ali. Então seriam as indicações. As frutas do meio da árvore e do topo da árvore, elas estão mais distantes. Aí, essas no presencial, você não alcança. Você não alcança. Então, essas você vai ter que fazer ações. Sim. Essas você vai ter que ir atrás de médico, convencer o cara com um mega projeto, mostrar para ele que você manja. Você vai num cardiologista, mostrou para ele um projeto com 50 referências, com 15 revisões sistemáticas sobre o tema. Mostra pro cara que você é PhD em coração e fala: "O meu cliente tem segurança. Meu cliente ele não aumenta o duplo produto dele. O trabalho cardíaco dele é pequeno e ele tem resultado, ele emagrece, ele não sei o quê". O cara: "Porra, tô conversando Vou indicar. tô conversando com um PhD do cardiopata". Então, ele começa a te indicar com tranquilidade. Então, se você faz parceria com todos esses médicos, todas as lojas e vai para a internet, você está alcançando as frutas mais distantes, que são a maior parte das frutas. Sim, A maior quantidade. Se você pegar um pé de manga gigantesco,
na metade para cima É dele, o que mais tem. é o que mais tem fruta. Então você está deixando a maior parte das pessoas por não desenvolver situações de alcance no pé de manga. Você só está trabalhando com as mangas no chão, no máximo aquelas mais próximas da escadinha. Então o presencial, para o cara que não quer desenvolver internet, que fala, não gosto, não sei o quê, que a gente sabe que na verdade não é isso, é porque ele não Sim, sabe mexer, não domina a estratégia, ferramenta, ele não tem estratégias. estratégia. Então, se quiser pelo presencial para dobrar o número de clientes presenciais, vai ter que ir pela escadinha, no pé de manga. Então, eu fiz essa analogia aí Sim, só sim, para sim. facilitar. Aí a escadinha no pé de manga é aquilo, né? Tem que esperar um ano, tem que esperar isso, esperar aquilo. Construir a escada, Aí. comprar a escada, Exatamente. Então é mais tem que ter lento. coragem para subir. É mais lento, é mais lento. Então é essa pegada aí, cara. Um resumão top aqui do que a gente conversou hoje sobre captar clientes no presencial. Bora, bora. Então, eu tenho que entender sobre alcance. Para Perfeito. dobrar clientes, eu tenho que manjar o conceito do alcance da minha mensagem. Então, faça no presencial a sua mensagem ser alcançada pelo maior número de pessoas. Porque na hora Perfeito. que você for para a rede social, isso é só uma multiplicação desse comportamento seu. Então, responda às dúvidas de todo mundo, todo santo dia, a todo momento. Estuda igual um maluco para você responder a dúvida de todo mundo. Cara, só para complementar, eu quando eu olhava um aluno fazendo uma extensora errada, contraindo, o que for, eu ia Sim. lá e explicava para ele a contração muscular. Ele nem me perguntava isso. Eu ia lá e explicava. Explique, cara. Faça a sua mensagem ser alcançada. Então, entender o conceito de alcance é essencial. Essencial. Depois, precisa fazer um coador. Sim, A tática do coador sim. ou um funil de vendas. Esse funil, no curto prazo, ele funciona de um jeito. No longo prazo, ele funciona de outro. No longo prazo, construir minha audiência num raio de 3 quilômetros de onde eu vivo, ou de 5 quilômetros de onde eu vivo e É se quero tornar trabalhar. famoso mesmo na É se região. tornar famoso na região. É Se isso tornar aí. famoso na região, as pessoas Sem, saberem quem é você. sem esperar ficar famoso porque te espalharam por Sim, aí. Não, 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 não. viralizou. Não, É um foi intencional. falando pro outro, que foi falando pro outro. Não, fica É famoso pelo intencional. seu excesso de conhecimento disponibilizado na É rede. você andar na rua, pessoal, oi professor, você não sabe É, quem é e cumprimenta. a pessoa te chegar na farmácia e falar assim: eu acho que eu já te vi na internet, eu te vi de algum lugar. Você não me é estranho. Você já viu algum anúncio meu? Então é isso, te vi no anúncio. É isso aí. É É isso isso. aí. É essa pegada. É essa pegada. Assim a coisa acontece. É isso que a gente aplica aqui dentro, principalmente na pós-graduação, né? Na pós-graduação a gente trabalha também o presencial. A gente não trabalha só o online na pós-graduação, a gente também trabalha o presencial. Então a gente trabalha isso, esse controle profundo do que a gente está falando aqui. A gente trabalha métricas, posicionamento, Perfeito. conteúdos e tudo, porque precisa. Quem não tem audiência, trabalha com quem tem. Então, a academia tem audiência. A academia, na verdade, ela não tem uma audiência qualificada, mas ela tem um espaço que vira o lugar qualificado. Sim. Então, lá dentro tem os clientes. Tem os clientes, uma Quem vitrine, tá ali, é a vitrine. tá Aí, pronto. se o personal não sabe captar cliente sozinho, ele tem que trabalhar lá dentro. Ele tem que ficar lá 8 horas para academia, ganhando 8, 10 conto a hora, Tem porque 70 pessoas por hora ali, ele sendo que precisa na rede ser social visto, ele precisa ser visto pelas 70 pessoas, sendo que na rede social ele pode ser visto por milhares se ele dominar o jogo. Mas para dominar o jogo, dá trabalho. dá E se dá trabalho. trabalho, precisa de método. E se precisa de método, não dá para acreditar nessas promessas furadas da internet de que você vai acontecer isso em 30 dias. E quem trabalha bastante merece receber bastante também, É né? isso aí, Então tem é que dar isso aí. trabalho. Tem que dar trabalho. É isso, é isso. Então, beleza, mestrão, a gente vai ficando por aqui. E quem quiser fazer parte aí da família Global, acessa lá o link da nossa bio. Tem todo um conteúdo lá. O nosso Instagram é Personal Global, underline, tudo junto. Isso E o nosso canal do YouTube, Personal Global. também. E também vai lá ver as opções de livros que a gente tem lá no link da nossa bio, vai conhecer todo o nosso Isso, trabalho, os nosso livros, os acompanhamento. cursos, a gente faz acompanhamento na pós ou na mentoria. Então a pessoa tem como ser acompanhada por nós por períodos acima de um ano, ou na pós ou na mentoria. E livros aí ela pode comprar lá à vontade, são livros excelentes, Tem muita coisa bacana lá muita para coisa vocês. massa, muita coisa massa. É Beleza, isso, é turma? isso. Então, vamos fazer o fechamento aqui. Bora, bora. Fechado. Eu sou o Anderson Silvério Rafael Miranda, e esse aqui é o Globalcast Personal 5 Dígitos. valeu galera, Valeu! até a próxima, tamo junto!